que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Essas palavras, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é nossa santa de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, para você que ainda não descobriu o que quer ser santo, a santa de hoje é um desafio tremendo da gente adentrar nos mistérios do que se passava nessa cabeça e entender o amor que ela depositava em todas as suas ações, em todas as suas coisas. Amor esse que culminou por fazê-la uma senhora santa, que com apenas 24 anos de vida, que foi esse o período que ela viveu, deixou aí um legado enorme em tratados de teologia e de conversão de almas, que é para isso que serve o santo. Pois bem, Santa Teresinha foi uma ideia, uma sugestão da minha querida tia Geni, né, que nos deixou um comentário pedindo para falar sobre ela no Instagram. Tia Geni, irmã da minha outra querida vó Araci, que tem uma outra irmã que chama Teresinha de Jesus também, acredito eu que em homenagem a ela. Uma família que eu tenho um amor tremendo e que eu gosto muito e não deixaria de não fazer com um pedido tão especial desse. Pois bem, antes de conhecer a história de Santa Teresinha, é bom a gente mergulhar na história dos pais dela, que é uma história maravilhosa também. Pai dela, Luiz e Zélia, ambos declarados santos pela igreja também. Aliás, Frei Sérgio já falou para minha mãe, que me falou, né, que quando um filho busca santidade, ou ele está no caminho de santidade, ou acaba por ser santo, os pais são colocados nesse caminho também, e os pais acabam por ser santos também. Santa Teresinha não podia ser do contrário, né? Zélia e Luiz, na época, ele era um relojoeiro e ela era uma bordadeira. E ela é uma bordadeira muito boa, muito talentosa, abriu um pequeno negócio, agora vocês pensem, uma mulher que abriu um negócio na metade dos idos de 1800, ali do século XIX, né? E ele uma relojoaria ali próximo, e os dois se conheceram, ambos eram assim de uma devoção total, né? Chegaram até a cogitar seguir pela vida de vocação, a vida vocacional, mas depois que se conheceram, né, ali em menos de 6 meses eles já se casaram. Mas o propósito era tão grande, esse propósito de servir a Deus, que eles não queriam aproveitar daquela excelente parte do casamento que só casados podem viver. E eles fizeram voto perpétuo de abstinência, né? E aí vocês me perguntam como que então que nasce Santa Teresinha? Eles tinham um diretor espiritual e esse diretor os inspirou fortemente a não ir por esse caminho, né? A viver o matrimônio tal como tem que ser vivido com todas as coisas de um matrimônio. E aí eles, beleza, vamos escutar esse conselho. Escutaram tão bem que nascem então 9 filhos, né? Infelizmente, muitos deles morreram antes de nascerem e uma menina de 5 anos chegou a morrer também. Sobram outras 5 meninas, né? Foram 5 meninas que viveu nessa família. A caçula, a mais mimada, era Santa Teresinha. E agora vocês imaginam um ambiente onde se tem 6 mulheres, 5 filhas e uma mãe, o quanto esse pai não mimava essas meninas, né? Ele tinha apelidos carinhosos para todas. Então, assim, foi um ambiente muito, muito frutífero e extremamente religioso. Assistiam à missa todos os dias. Mas estamos aqui para falar dela, Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela nasce em 1873. Tá? Ela nasce então, é a última dessas filhas, e assim, já no começo dá pra ver que ela tinha um olhar especial, digamos assim, do cara lá de cima. Eu, depois de analisar a história dela, se eu pudesse fazer uma comparação, isso é muito por minha conta, se eu estiver falando uma besteira aqui, vocês por favor relevam, mas eu vejo Santa Teresinha como assim, sabe aquele cachorrinho Yorkshire que coloca assim uma liguinha no cabelo e fica com aquela mechinha, que é aquela coisa mais fofinha do mundo? Eu acho que é esse o olhar que Deus tinha e tem ainda para Santa Teresinha
quando ela vivia, né, entre nós. Então, assim, um olhar assim, um carinho, aquele bibelozinho, assim, aquela coisa fofinha que ele gostava muito, que ele carinhava e que era só amor, sabe, que você não conseguia ver maldade. Eu acho que Santa Teresinha era o Yorkshire de Deus. Mas por favor, isso é por minha conta, tá? Vamos lá. Quando ela tinha 3 anos, era tão especial essas coisas que um certo dia ela vira pra mãe dela, né, ali pra 3 anos e meio, e fala: mamãe, eu acho que você podia morrer. Na inocência da criança, e o pai dela assim: mas como isso, Terezinha? Não, ela podia morrer porque ela vai encontrar com Jesus, com Maria, e vai ser muito bom, né? E aí eles ficaram com aquilo. O fato é que 1 ano depois dela ter falado isso, quando Terezinha tinha 4 anos, a mãe dela morre mesmo, né? E isso é um fato que marca muito a vida de Santa Terezinha, né? Vocês vejam bem que nesse momento uma das irmãs assume o papel que seria da mãe, a família se muda, eles eram de Alençon, se mudam para Lisieux, é por isso que ela também é conhecida como Terezinha de Lisieux. E detalhe, que eu esqueci de falar, mas é muito importante, né? Terezinha é o 3º nome. Na verdade, ela nasceu Maria Francisca Teresa Martin, que é o sobrenome da família, né? Mas o detalhe que eu quero colocar aqui é que tinha Francisca no nome, né? São Maximiliano franciscano, Padre Pio franciscano. Terezinha não era franciscana, era uma carmelita descalça, mas tinha Francisca no nome. Olha o legado que esse outro santo, que a gente há de falar, mas de uma maneira um pouco mais especial, eu prometo a vocês, que é São Francisco de Assis e todo o seu legado aqui na Terra, tá? Então, depois que a mãe morre, a família se muda para uma casa do tio, ali em Lisieux, e ali eles permanecem, né? Santa Terezinha, então, ela é educada pela própria irmã até 8 anos, quando então vai para a escola. E aí na escola, não pense que foi fácil para ela, né? Ela era uma criança muito mimada e que sofria muito com a ausência da mãe dela, né? Então tinha aquela insegurança que tem uma menina nessa idade, né? O pessoal caçoava dela na escola. Realmente não foi uma fase fácil. Aliás, Santa Terezinha costuma dividir a vida dela em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que seria esse da infância, o segundo ciclo, que é esse depois que ela muda para Lisieux, e o terceiro ciclo, que é a vida do convento, né? E aí ela era muito, assim, muito introspectiva, tomava as coisas muito para ela, né? E num Natal, o Natal de 1886, depois que o pai dela falou assim que o fim dele estava próximo e ela começou a chorar, ela ficou muito triste com aquilo, mas rapidamente ela se recompôs. E ela cita depois, aliás, ela tem um legado literário que contribuiu em muito, inclusive, né, todo o legado literário e a espiritualidade, é óbvio, né, que fez com que ela fosse declarada a 3ª doutora da Igreja Católica. O que é um doutor da Igreja? Quando você fala, São Tomás de Aquino, por exemplo, é um doutor da Igreja. É uma pessoa que contribui com os ensinamentos teológicos, os ensinamentos da doutrina. Então, ela, depois de uma exortação apostólica, ou seja, aquela carta oficial do Papa que entra para o magistério em 1997, João Paulo II declara Santa Terezinha como doutora da Igreja, né? Mas vamos voltar lá. Nesse Natal de 1886, ela estava triste depois de ter ouvido o pai falar disso, mas ela se recompõe. E ali ela percebe que Jesus tinha curado toda aquela dor que ela sentia da ausência da mãe, né? E de todos os fatos que aconteciam ali que a deixavam introspectiva. E depois de refletir muito sobre essa conversão, ela fala pro pai dela, quase 1 ano depois, chegando no Natal de 87, fala: eu quero entrar no convento. Só porque detalhe, ela tinha 13 anos, né? Não podia entrar no convento tão jovem assim. O que eles fazem então? Vão para uma peregrinação em Roma visitar o Papa. O Papa na época era Leão XIII, né? E Leão XIII, ela consegue uma audiência com ele, né? E aí lá ela ajoelha para ele e fala o seguinte: eu quero ir para o convento. O Papa simplesmente vira para ela e fala assim: minha filha, você vai fazer o que os seus superiores te disserem.
Ela ficou tão apavorada, tão em choque, que ela travou e não conseguia levantar. A guarda suíça teve que então lá e tirar ela da audiência com o Papa. Pois bem, ela volta, né? Aí então já está com 14 anos e fala com o bispo. E um dos bispos lá fala: eu te deixo entrar no convento um pouco mais novo, você vai poder entrar quando você completar 15 anos. Ela acolhe aquilo com obediência e quando completa 15 anos vai então para o convento, né? Antes dela entrar no convento tem um fato que marcou muito também, que foi o seguinte: ela rezava muito para que Deus desse um sinal para ela de que as orações dela faziam sentido, né? Então ela viu, e foi na França nessa época, um caso assim de comoção nacional, um criminoso chamado Henri Prazini, que ele fez? Ele matou 2 mulheres e uma criança, e a foto dele saiu no jornal. Então Santa Teresinha naquela época virou e falou assim: eu quero rezar por ele, né? E rezou pela conversão dele, rezou pela conversão dele. Poucos dias depois, antes dele ser executado, nessa época na França ainda tinha guilhotina, né? A foto que se tinha no jornal era dele dando 3 beijos num crucifixo. Ela continuou rezando pela alma dele mesmo depois dele ter morrido, né? E ali ela entendeu: a minha vida é no convento mesmo. E foi. Quando você chega no convento, você tem algumas fases, né? Então ela primeiro ela é uma postulante, passa um ano como postulante, depois você é promovida a noviça. É importante ressaltar assim, nessa época, o amor que ela colocava em todas as suas tarefas. Ela não compreendia e ela não gostava da forma como era narrada a vida dos santos, né? Eu não sei se ela teria uma crítica aqui pra gente, que a gente às vezes exalta muito. E o caminho de Santa Teresinha era simplicidade. Ela falava assim: gente, para ser santo você não precisa de fatos heróicos, não precisa de milagres. Você precisa ser simples. E é aí que eu quero fazer o meu pequeno caminho, né? E aí entra a chave desse que foi a devoção de Santa Teresinha, que é o pequeno caminho, a pequena via. Ela fala assim, naquela época tinha acabado de ser lançado o elevador. Então ela fala assim: eu quero entrar num elevador para subir bem rapidinho e de maneira bem rápida para Deus. E esse elevador é os braços de Jesus, que me acolhe e me leva para junto dele, né? Ela foi noviça então, mas ela não quis mais promoções. Ela se recusou. Ela queria ter obediência e falar com todas as outras freiras sempre. Ela queria estar ali no caminho. E detalhe, ela tinha muitos filhos espirituais também, tal como tinha Padre Pio. Então assim, no convento chegavam cartas, né? E a gente percebe nos estudos também, na leitura aqui, que a ordem das Carmelitas Descalças é uma ordem contemplativa. E aí, gente, assim, às vezes eu pego alguém que fala assim: porque rezar não adianta nada. A pessoa reza, mas não faz nada. Fala isso para Santa Teresinha, que não faz nada. Sabe por quê? Porque o que ela fez na vida dela foi rezar, e adiantou muito, porque ela tocou muitas almas com isso, mas muitas almas mesmo, né? Ela, nessas missões que as pessoas delegavam para que uma freira rezasse, ela rezava, né, e correspondia às pessoas com cartas. Então tem uma das missões que foram trocadas mais de 10 cartas com a pessoa, a qual ela intercede por toda aquela missão. No entanto, é padroeira das missões, né, mesmo sem ter saído do convento, né? O que a gente pode destacar, outro fato interessante dessa vida monástica, essa vida de contemplação, de oração, é que a simplicidade dela era tão grande, o amor que ela fazia às coisas era tão grande, que ela preferia, né, ficar do lado de pessoas desagradáveis. Então assim, aquela outra feira que enchia o saco dela, né, que pegava no pé, era essa que ela gostava de estar de lado. E ela falava assim: que graça tem a minha missão se eu ficar do lado de pessoas que eu amo? E nesse convento as irmãs delas estavam lá, porque todas as irmãs delas seguiram o caminho devocional, o caminho vocacional também, né? Então ela gostava era de gente chata. É impressionante, né? Santa Teresinha é demais. Vem a morrer aos 24 anos, deixando pra gente aí um legado enorme. A basílica dela em Lisieux é o segundo lugar mais visitado em termos de peregrinação na França, perdendo só para as aparições de Lourdes, de Nossa Senhora, né? Então Nossa Senhora, Santa Teresinha em segundo lugar ali na França, né? E aí a gente volta assim, uma vida
simples, um pequeno caminho para chegar à santidade. O que nós podemos aprender com essa Santa Teresinha? A primeira coisa que eu quero colocar não começa nem com Santa Teresinha, mas começa com os pais dela, que é o seguinte, é muito prático isso. Você tem um diretor espiritual? Pensam que Santo Luís e Santa Zélia tinham um caminho reto, uma religiosidade pura, intensa, e eles por eles mesmos não teriam concebido Santa Teresinha e nenhuma das outras filhas, esse tesouro que foi para a igreja. E por que eles mudaram de ideia? Porque tinham um acompanhamento espiritual, né? Alguém que os respaldasse, que os orientasse nos caminhos da fé. Assim também somos nós precisamos de padres que nos acompanhem frequentemente. Então, se você não tem, eu recomendo fortemente, procure o vigário, o pároco da sua igreja, um dos freis aí, se você for aí de Anápolis, né? E peça, frei, eu quero fazer um acompanhamento, um caminho, né? Eu quero uma direção espiritual constante. Primeiro ensinamento, muito fácil, muito prático. Segundo ensinamento, né? E aí, moçada, aqui eu deixo assim um legado para vocês que não gaste ele assim com qualquer situação, mas é tão certo isso, é tão caridoso a Santa Teresinha, que a gente precisa realmente pegar uma situação que vale a pena e principalmente uma situação que sirva para converter a alma. Não vá pedir uma coisa para você que eu acho que não vai funcionar. Peça alguma coisa que tenha relação com a salvação de almas. O que eu estou falando? A novena de Santa Teresinha. A novena é feita a partir desse terço, que não é um terço na verdade, esse cordão aqui que tem 24 contas, corresponde a um ano de cada ano vivido dos 24 de Santa Teresinha. Você faz essa novena por 9 dias, pede a sua graça e Santa Teresinha vai conceber essa graça. Ela prometeu fazer o bem na terra, né, fazendo cair uma chuva de rosas. Então, a comprovação de que você vai receber essa graça é recebendo uma rosa, né? Quando eu descobri dessa história há um tempo atrás, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vamos fazer essa novena. Nós dois fizemos, eu aqui de Uberlândia, ela lá de Anápolis, fizemos por Skype. O Skype não deixa as duas pessoas falarem ao mesmo tempo, não ficava uma coisa assim, meio difícil de entender. Fizemos, né? E não é que um dia, um belo dia, estou lendo O Pequeno Príncipe com o meu querido filho Daniel, e você pode falar, nossa Diego, Daniel tem 5 anos, você leu O Pequeno Príncipe para ele. Não foi uma muito boa ideia, porque é muito difícil, ele entendeu quase nada. Mas foi bom por esse propósito. Do nada, cai do livro essa florzinha aqui, ó, que eu mostro pra vocês. Essa florzinha, e não vem me falar que não vale porque é de papel. É uma rosa, tá? E ela sendo de papel, eu posso guardar ela pra minha vida toda. Eu recebi essa rosa depois de ter feito a novena, né? E assim, eu não sei se a minha graça foi completamente atendida, mas o que eu posso dizer é que ao menos me faz ter confiança daquilo que eu pedi, de que aquilo vai ser atendido um dia assim, com clareza para mim. Tá? O terceiro ponto que eu queria deixar, a improbabilidade das coisas de Deus. Né? Vocês vejam assim, como Deus gosta às vezes de se manifestar no improvável, a lógica humana. Porque se você for parar para pensar, quem que seria o padroeiro das missões? Seria alguém engajado, com múltiplas línguas, né? Que fizesse um caminho de peregrinação enorme, viajasse o mundo inteiro. Não, ele escolheu uma santa que nunca saiu do convento. Ela é a padroeira das missões. E o último ponto e mais importante é a simplicidade e a pequenez. Santa Teresinha fez o que fez porque ela fazia todas as ações dela com muito amor. Né? Ela lavava uma louça com amor, né? Ela fazia os trabalhos do convento com amor, ela conversava com a Chatonilda de Galocha com amor. 100% das coisas com amor. Uma entrega sem igual, uma entrada para a vida mística da qual ela se desprendeu de tudo o que ela queria por amor. Né? Que façamos assim como nossa querida Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, que prometeu pra gente uma chuva de rosas, né? Rogai por nós. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.